Bem-vindos a mais um Dedinho de Prosa da Icó, porque poucas coisas são tão construtivas e revolucionárias do que uma boa prosa. Bora? Bora muito! A gente estava muito ansiosa para esse papo, né, Ni? Muito. Hoje, iniciando, mandando um beijo para a Gabi, a nossa amiga intergaláctica, que é a nossa International Judge, que está lá no Equador, né? E então mandou beijo, nós inclusive, duas, para os convidados. É. E a gente estava muito ansiosa porque aqui na Icó a gente fala bastante de gastronomia, de comida em si, mas vocês sabem que a gente é tudo cervejeira também, a gente adora trazer essa pauta, né, Ni, também. Uhum. E a gente estava muito ansiosa para conversar com o pessoal da Lucy, que é a cervejaria de São Paulo, que produz cerveja sem álcool. Então estamos aqui com o Daniel Rodrigues e com o Thiago Campati. Gente, ele importa muito como o modo como se fala sobre o nome dele, então se atentem. Campati e a mão, né? É bastante importante. Então, bem-vindos, gente. Esqueci de falar que também pertenço a Lucy como cervejeira, então tô achando o máximo esse papo de hoje. Obrigada. Hoje eu vou entrevistar os três. A Bárbara não sabe, mas ela vai ser entrevistada também. Boa, é isso aí. Obrigado, gente, pelo convite. A gente também estava bem ansioso por essa conversa. Que isso massa. Aí, gente. Então, Thiago, Daniel, a Bárbara já conhece vocês, né? Mas eu e o público não conhece. Então, eu sei que vocês não são do meio cervejeiro, não vieram desse meio cervejeiro, né? Então, se vocês puderem falar um pouquinho da trajetória e como que vocês foram parar aqui, por favor, para a gente iniciar essa conversa. Olha, eu sou um grande consumidor de cerveja. Isso eu sempre fui, assim, desde sempre. E eu acho que a Lucy, acho que ela teve um pré-Lucy, né? Antes de surgir, ela acabou surgindo. A gente começou a conversar, né, Dani, lá em 2023. A gente começou a se juntar ali para fazer assim, mas antes disso, falando de mim, assim, da minha perspectiva, eu já era assim sem álcool desde 2015, né? Então, eu já tinha parado de beber lá atrás e tudo mais. Eu até falo que, na época, eu era um extraterrestre, que ninguém tomava cerveja sem álcool, só tinha cerveja ruim. Ele chegava com as Itaipava sem álcool, a gente jogava bastante no grupo de amigos. Você conhece muito do mercado do sem álcool, né? Há muito tempo no Brasil. Quando tudo era mato ainda. Só um adendo rapidinho, porque a gente falou, cara, a gente tem que tomar uma cerveja sem álcool enquanto eu converso com ele, só que eu não tenho Lucy aqui. E aqui, meu Deus. Tô tomando uma Heineken zero, gente. Não, a gente vai. Pro próximo podcast você vai tomar uma Lucy. Por favor. Mas enfim, foi só um comentário. Eu vou abrir minha Lucy. Aí na época, né, assim, eu já tinha feito esse movimento. O Dani, a gente já era amigos desde 2010, né, Dani? A gente já tinha esse contexto aí de amizade. Ele ainda tomava bastante, a gente já tem também um histórico bem grande aí de muitas aventuras. E, enfim, nesse meio tempo também já tinha também a minha carreira, não entendia nada, assim, cerveja, assim, Bárbara, nada, assim, zero do ramo cervejeiro, tá? Sempre eu tenho 20 anos de carreira de tecnologia, né? Então, assim, 6 deles trabalhando com negócio, vendas, essas coisas. Mas nesse meio tempo também trabalhando, olhando para criar um negócio que tinha propósito para impactar pessoas, né? Vou falar melhor disso, mas a Lucy aqui já é meu terceiro negócio que acabou dando certo para criar junto com o Dani, né? Enfim, então isso foi o pré-Lucy, e aí foi onde a gente acabou se encontrando ali em 2023. Aí nesse meio tempo, o Dani acabou tendo ali um grande insight para trazer para a gente, para trazer essa idealização aí, foi quando a gente começou juntos nessa criação da Lucy, né, Dani? Eu acho que legal você trazer a tua visão até o nosso... A amizade já existia, né? Várias aventuras, mas assim, eu acho que o encontro da Lucy ali, eu acho que foi muito bonito, assim, nesse encontro E amizade nas interior de São Paulo, né? Que é tudo caipira também.
É Campinas, né? Tem gente que acha que não é tão caipira assim, mas ainda é interior. Bom, eu sou um advogado, né? Minha formação é no direito, então, assim, nada a ver com produção cervejeira também. Também sempre fui um amante de cervejas. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, me veio uma lembrança de como eu gostava de ir em pub. Eu gostava tanto pela cerveja quanto pelo rock, que tinha uma época que eu até gostava de ouvir, assim, mais do que hoje. E eu caí nesse mundo da cerveja por conta do esporte. Eu sou maratonista, faço triatlon desde 2023 e foi fazendo a minha primeira maratona, né, treinando para a minha primeira maratona que eu comecei a reduzir o consumo de álcool. Como o Ti falou, a gente é amigo de longa data, então na época que ele já não consumia, eu ainda consumia um bocado de cervejas e, enfim, destilados, mas aí nesse ciclo de treino eu acabava prejudicando um pouco, principalmente quando eu comecei a aumentar volume, etc. E a primeira maratona que eu fiz foi em Berlim, e teve um marco muito grande nessa prova, porque eles serviam cerveja sem álcool durante a prova. Na verdade, durante a corrida eu não conseguia identificar se era com álcool ou sem álcool, porque eu falei, bom, tô na Alemanha e eles estão dando cerveja na prova, né? Então, assim, melhor não tomar. E aí depois, na chegada, de fato, tem uma concentração, e ali na época era Edinger sem álcool, e aí era chopp da Edinger sem álcool para todo mundo. Então aquilo foi algo bem interessante, assim, eu já vinha numa atacada de buscar bebidas sem álcool por conta dessa redução. Quando eu fui para essa viagem, eu e o Thiago, que é o meu marido, a gente começou a garimpar a bebida sem álcool lá também, lá fora, a gente viu que tinha mais opções. Saindo dessa prova em Berlim, a gente foi para o Oktoberfest. No Oktoberfest a gente só tomou cerveja sem álcool, então praticamente todas as tendas que a gente foi, a gente pagava os mesmos 30, acho que era 30 euros, era bem caro, no canecão sem álcool. E aí eu falei, bom, foi voltando, eu lembro de refletir muito sobre isso no avião, voltando para o Brasil. Falando, poxa, existem várias opções de cerveja sem álcool encorpadas, com mais sabor, não aquela coisa mais do mesmo que a gente conhece no Brasil. E aí começou a maturar essa ideia na minha cabeça, porque eu também já estava vindo de um trajeto assim de querer sair do direito e sair de onde eu trabalhava e fazer uma coisa, enfim, empreender em algo que também impactasse positivamente as pessoas. Eu tentei ter um negócio antes com o Thiago, meu marido, que envolvia alimentação orgânica, mas acabou não dando muito certo, porque os dois estavam trabalhando em outras questões. Mas aí eu vi esse potencial da cerveja, foi no almoço aí com o Tia, a gente estava no Ibirapuera, inclusive, que eu falei, poxa, eu vi isso lá fora, acho que o negócio é legal, já tinha visto aquela, né, a referência que todo mundo que está fazendo cerveja sem álcool hoje tem, que é a Athletic Brewing dos Estados Unidos, como que eles já tinham crescido. E aí a gente começou a organizar essa ideia, assim. Mas enfim, sou um advogado que passei a aprender a fazer cerveja, aprendo muito, muito, muito com a Bárbara, que me dá aulas e aulas. Toda ida para a cervejaria é alguma coisa nova que eu aprendo. A gente até fala, assim, que a Lúcia, ela é um encontro de propósitos, sabe? Ela é um encontro de propósitos porque é isso, sabe? Porque lá atrás também eu já tinha feito uma redescoberta interna, né? Eu já tinha ido para um caminho de autoconhecimento, meditação e tudo mais, e ali também já estava indo nessa tocada do Dani conversar. A gente conversava muito de negócio antes, entendeu? Então, sobre o outro negócio que ele tinha, o outro negócio que eu tinha. Então, muitas das nossas conversas, os nossos jantares, etc., a gente já falava disso, porque também eu estudava isso, né? Então, a nossa vida, a vida em São Paulo é meio essa loucura, né? De negócios. Então, e aí, enfim, acabou, né? Eu lembro até hoje, quando a gente estava lá sentado assim, e aí ele falou, cara, eu acho que a gente poderia fazer isso. Eu falei, verdade, vambora, entendeu? Aí desde então estamos aqui. Maravilhoso. E ganhando medalhas já em concursos e tudo mais. A gente gosta de competir, né? Não, e ainda junta com a Bárbara.
Nossa, eu sou A bem Bárbara é competitiva. fundamental para isso acontecer, gente. E Ti, tu também parou de tomar álcool, você comentou disso, do bem-estar e tal, foi por esse caminho também do esporte? Você parou de uma vez também, ou foi aos poucos? Como que foi esse caminho, assim, dessa opção sem álcool? Assim, o esporte para mim ele é mais de boa, tá? Assim, eu gosto muito de esporte, sabe? Eu faço. Assim, me senti julgado agora. não, porque 5 horas assim. da manhã, Daniel tá no Ibirapuera, né? Sei lá, Não, mas nada às peraí, 9. a gente andar de bicicleta aqui, aí tipo, e aí eu, o meu marido, que é o Guilherme, né? E aí o Dani, às vezes, né? Porque o Thiago ele não anda de bike. E aí, assim, a gente não fazia 10 quilômetros. Quando o Daniel tava, a gente fazia 30, 40, entendeu? Tipo assim, voltava Chato pra cansado pra caramba. semana inteira. Então, assim, não, mas eu curto. Tipo, hoje eu faço futevôlei. Tento, né, pelo menos, mas faço futevôlei. Pô, tô fazendo natação, muito por influência, eu acho, também aqui do Dani, sabe, tudo mais. Mas sempre treinei, sempre corri, etc. Mas, assim, por bem-estar, entendeu? Eu acho que eu gosto, sabe? Eu sempre fui dos De esportes. boa. De boa, exato. Assim, então, eu gosto. O esporte tá sempre comigo, né? Mas, assim, eu parei absolutamente em 2015, eu fiquei até 2018, nada, sem uma gota de álcool, entendeu? Que foi uma revolução, foi, nossa, pressão social total, a galera queria que eu bebesse, hoje é Cara, muito isso é mais muito aceitável, chato, né? né? Tipo, você tá no bar, você tá num lugar, você não quer beber, as pessoas ficam te Tô enchendo o insistindo. saco. Gente, para de encher o saco. Fazer um apelo aí. E tu comentou também, né, Dani, agora que, tipo, você gostava de pub, Thiago também gosta muito de fazer drink, né? Vocês gostam de comer, de ir em lugares. E sem álcool sempre foi, pelo menos na cerveja, uma coisa que, tipo, tem uma opção só, né? Problema seu que não bebe álcool, só tem essa. Você não tem muita experiência. Tipo, que máximo você continuar indo no pub e ter outras opções de sem álcool também, né? E tem tudo a ver totalmente. com a luz, né? Essas diferentes opções. E Sim, por que do nome Lucy, inclusive? Como que vocês decidiram isso? Então, o trabalho de escolha do nome, assim, passou por algumas semanas fazendo um curso de naming. A gente tinha algumas premissas iniciais para a marca que a gente queria que fosse algo que enaltecesse o Brasil. Inicialmente, a gente pensou em chamar que hoje é Lucy, de Ecobé, que é um termo em tupi-guarani que significa vida. Só que daí a gente começou a olhar para aquela palavra, sabe quando você não sente que faz aquele clique de uou, é esse o nome? E aí a gente ficou, tanto que o nosso grupo no começo era Ecobé, enfim, eu cheguei até a proteger a marca e tal, porque era esse o trabalho que eu fazia enquanto advogado, né? Então isso eu já fazia mais prático. Só que daí a gente começou a falar com alguns amigos e viu que ia ter muito layer de explicação. E Lucy era um nome que a gente viu que, como a gente fala, a gente queria trazer consciência para as pessoas, a gente usou muito a palavra consciência como um ponto de partida para a escolha do nome. E lucidez veio como uma opção, uma variável, né, de consciência, que nada mais é do que você ter clareza mental. E quando a gente fala Lucy é uma abreviação, enfim, é o prefixo ali de lucidez, né, as 4 primeiras palavras. E a gente quis fazer isso de uma forma, uma brincadeira um pouquinho mais direta, mais rápida, é uma palavra que, querendo ou não, a gente consegue usar em diversas línguas, né, pensando muito grande. Então a gente viu um desafio para usar esse nome inicialmente, mas a gente conseguiu o desafio porque tinha uma outra empresa que utilizava, que na verdade não utilizava, mas tinha utilizado, então a gente conseguiu passar por isso e falou, vamos embora, vamos com Lucy, é um nome rápido, é um nome fácil, é um nome que é no feminino, a gente queria muito trazer essa energia feminina para a marca, tanto que a gente fez questão de buscar uma mestre cervejeira mulher para assinar as nossas cervejas, porque a gente sabe que o mercado cervejeiro é bem masculinizado, a gente queria trazer muito isso para a marca também. Então o nome veio de lucidez, né? De lucidez que veio de consciência. Então a gente, que é o que a gente quer promover. Quando a gente fala de lucidez, não é a lucidez não consumar álcool.
lucidez de o que te traz consciência na vida, e pode ser várias coisas, né? Então, até tomar uma decisão consciente de que hoje eu quero tomar uma cerveja com álcool, entendeu? Mas que você faça isso de uma forma consciente, não, sei lá, porque o seu grupo tá exigindo que você encha a cara. Exatamente. A identidade visual é linda também, né? A gente fala até que é um convite para as pessoas aproveitarem, descobrirem esse outro lado da vida, né? Que é esse lado com lucidez. E até escrevi isso, gente. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver no Gole de Lucidez, ali, que é do nosso blog. Como as pessoas se emocionam com isso, sabe? Às vezes, quando a gente explica e elas entendem o conceito, porque às vezes a gente fala Lucy, o pessoal não associa que é isso. Acha que é a tia, que é a avó, que é alguém. Que é qualquer coisa, entendeu? Mas quando a gente explica e a gente fala o porquê, assim, as pessoas, caramba, nossa, e tudo mais, etc. Então, é exatamente esse o propósito, né? Venha, assim, é a nossa experiência aqui de vida, acho que a gente explicou aqui para vocês, né? Que a gente já passou por isso, que a gente tá fazendo isso. Gente, vem ver como que é, sabe, também. E isso que o Dani falou é importante, assim, não é uma... A gente não quer fazer uma guerra contra o álcool, não é isso. Jamais. Né? Mas sim experimente como é interessante vocês viverem dessa forma também. Sim, e eu acho que, assim, é claro que é tudo, vocês falaram muito em relação ao propósito de vocês, que eu acho que é o pontapé inicial, mas vocês tiveram uma visão de mercado também, né? E hoje a gente vê que esse mercado wellness, que as pessoas estão mais preocupadas, sim, com a saúde. Todo mundo falando, né, a nova geração bebe muito menos do que a gente bebe, do que a gente bebia, as pessoas dormem cedo, acordam cedo. Então, e aí existe esse público, mas não existe o produto, né? Então, existe uma procura, mas não... Então, assim, acho que foi acho que é uma sacada maravilhosa, que eu acho que é uma tendência, não adianta, né? Que tem que ainda aumentar muito, né? Mas é uma tendência muito legal e, poxa, vocês estão trazendo, de fato... não só, como a Bárbara falou ali, uma opção para quem não quer beber álcool. Tu está trazendo uma experiência, tu está trazendo uma experiência sensorial, né? Então, acho isso maravilhoso, assim. E eu queria saber de vocês, se quando vocês pensaram, né, definiram, não, a gente vai fazer uma cervejaria só sem álcool, a galera achou vocês muito malucos, assim? Os amigos, as pessoas em volta, como é que foi? Olha, eu fui fazer, assim, eu não tinha... Os amigos acabam apoiando, enfim. Amigos não, os cervejeiros talvez. Quando eu fui fazer um curso de um final de semana para eu entender o processo de produção de cerveja. Foi num brew shop aqui em São Paulo. E eu lembro até hoje de quando eu falei por que eu estava fazendo o curso, o professor falou, mas isso aí não é cerveja. Não é possível. Sério? E assim, eu já estava naquela época... não consumindo álcool, assim, isso é algo que eu escolhi fazer, não sei se vai ser para sempre, mas assim, só para testar, vamos ver como é ficar um período sem, e naquela época eu já tava, e aí a gente provou várias cervejas, né, no curso, e assim, continuo degustando algumas coisas que tem álcool, até para eu entender os aspectos sensoriais que tem com álcool, para a gente tentar trazer para sem álcool, né. Então foi bem interessante isso. Foi o que eu te falou, no mercado cervejeiro. Eu acho que no círculo de amigos, eu acho que foi mais bem aceito, mas talvez não sei se é porque o pessoal gosta da gente. Eu acho que sim. Tem um pouco disso. Mas é óbvio, a gente, né, querendo ou não, é um negócio, então a gente também não ia empreender em algo que a gente não visse uma oportunidade. Eu acho que qualquer pessoa que empreende, minimamente fez uma análise mercadológica para saber se aquilo que ela está colocando dinheiro dela vai dar um retorno. Então, infelizmente, a gente ainda vive nesse mundo capitalista, então a gente também teve isso, mas tem algumas coisas a mais ali que a gente agrega, né? Tá buscando entregar para as pessoas, que é essa experiência sensorial, e conseguir fazer isso olhando para o que é brasileiro está sendo muito legal. Eu acho que é o que, assim, acabei de abrir a Pilsen Caipira aqui. Eu vou chorar. Meu estagiário trouxe de lado. Ela está, gente, maravilhosa. Não é porque é nossa, não. Tá maravilhosa mesmo. Mas eu gostei muito dela.
isso é importante, Lana, porque assim, existe um método, né, que a gente está fazendo, sabe? Eu acho que desde o primeiro momento, claro que tem descobrimentos, tem descobertas que a gente, né, acho que a vida de empreender, ela não é fácil, né? Acho que tem várias coisas que, enfim, ela tem que ser feita ali no dia a dia, mas quando a gente estava definindo o primeiro workshop que a gente fez mesmo lá atrás para definir quem que é o nosso cliente, entendeu? O que a gente espera e etc., sabe? A gente usou, inclusive, uma metodologia ali de Harvard mesmo, entendeu? Para aplicar, para desenhar e etc. O que a gente quer, o que a gente espera, quem que a gente quer que compra, entendeu? Então, assim, a gente trouxe mesmo, assim, uma forma que, óbvio, que a gente vai modelando e vai estruturando, né, aqui, mas, assim, quando a gente teve essa visão, né, de, bom, vamos trazer uma cerveja que é um produto que a gente gosta, que a gente acredita, claro que uma visão de mercado foi importante também para a gente apostar nesse produto, né, e foi que essa energia que nos ajudou ali a seguir, tá? Então, acho que a junção de tudo. E assim, tem uma grande tendência da sem álcool, tá super em alta, os jovens estão bebendo menos, mas vocês também iniciaram num desafio assim de criar mercado, né? Quase, sabe? Total. Total, né? Ainda tá um novo hábito de consumo, né? Exatamente. As pessoas ainda não pegaram muito bem o momento de tomar sem álcool, às vezes, né? Justamente a pessoa que bebe álcool, ela pode super beber sem álcool em qualquer momento. E também no trabalho, também no esporte, e junto com outra cerveja. Enfim, então é quase que explicar, né? Total. E assim, essas experiências de feira ou de eventos que a gente tem essa possibilidade de fazer degustação com as pessoas, é muito interessante, porque você vê a reação de quem passa. Primeiro, é cerveja. Aí você fala, é cerveja sem álcool. Daí a pessoa quase vai embora, você fala, não, tenta, não é aquela sem álcool, entendeu? Até que a pessoa prova, entendeu? Daí ela prova, ela fala, nossa, é sem álcool mesmo. Então existe essa interação, porque as pessoas têm uma referência muito ruim, né, de o que era sem álcool no passado. E tá todo mundo falando dessa onda da geração Z, etc. Mas assim, a gente tá percebendo que é um público até mais velho, das nossas gerações aqui, sem entrar nas idades de todo mundo, mas e também um público até 50 mais, 60 mais, que gosta da cerveja e não quer gosta de tomar uma cerveja com álcool e uma sem álcool porque é boa, entendeu? E eu prefiro tomar essa aqui e não ter o problema amanhã, a dor de cabeça que às vezes vem, ou vai interferir em alguma coisa que eu tô tomando, enfim, algum tratamento. Então, isso está sendo bem interessante, assim, de ver, sabe? Com o barco andando. Eu acho isso que é legal. Isso que é o legal da lucidez aqui. Ele pega tudo, né? Ela pega todo mundo, entendeu? Ela vai pegar quem tem mais de 50, mais 60 anos, quem tem 18, quem não pode beber por alguma questão de saúde, o esportista ou não, etc., entendeu? Então, assim, é uma questão que a gente deixa muito claro na Lucy, né? A Lucy, ela abraça todo mundo, né? Então, ela não define só, ela não é uma cerveja do público da geração Z, né? Eu até vi hoje aqui uma postagem, sei lá da onde agora, falando assim, a geração Z tá falando que não bebe, mas a ansiedade tá aí. Essa é uma coisa de mascarar, entendeu? Vi hoje, antes de vir para cá. Mas na real não, né? É uma forma de você, assim, preservar a tua saúde, porque, cara, o álcool faz mal, entendeu? Tipo, não sou eu que tô falando isso, é a ciência, né? Mas, enfim, acho que essa é a questão, né? A lucidez, ela ilumina qualquer tipo de público que acaba sendo o consumidor ali do nosso produto. Eu acho que é um desafio e vocês fazem isso muito bem, que é a questão da comunicação, né? Porque, querendo ou não, vocês estão reeducando os clientes, né? Eu faço muito uma comparação muito tempo atrás, que a cerveja artesanal estava começando e tal,
eu trabalhava em bar, e aí a gente começava a ver os novos estilos aqui no Brasil, e aí uma pessoa chegava e falava assim, eu não gosto de cerveja, porque ela estava acostumada a tomar uma Pilsen, e a Pilsen não agradava o paladar dela. Só que daí tu tinha que explicar que não é só a Pilsen, a gente tem vários outros estilos que vão trazer outras notas sensoriais que não tem nada a ver com o que você está acostumado. E aí a pessoa provava um estilo, por exemplo, sour, né, que não faz tanto tempo que tem aqui, né, que popularizou, né. Então aí tu chega uma pessoa e aí faz ela provar uma sour. Opa, então eu gosto de cerveja. E a mesma coisa, tipo, não gosto de cerveja sem álcool, porque daí já tem aquela ideia da cerveja sem álcool, sem graça, doce pra caramba, enfim. E aí você vem com uma cerveja, tipo, uma Pilsen com limão galego, essa, né? Que vocês estão falando. Que é o cravo, isso. Que é o limão cravo. Porra, imagina, cara, a pessoa, a cabeça dela vai longe, assim, caralho, isso é uma cerveja sem álcool. Então acho que é muito processo de educação mesmo, assim, essa comunicação é bem, bem importante, né? Eu vi o estagiário entrando ali também. Chegou para quem está nos ouvindo, acabou de ser entregue uma Pilsen caipira para o Thiago Campati. Olha aí. Frete grátis para São Paulo, pessoal. Sim. Aqui na minha porta ninguém me dando cerveja. Eu tô aqui esperando, ninguém não tá chegando. Não, entrou até um cachorro aqui, mas já saiu já. Mas... Maravilhoso. É isso, pra gente fazer brinde. Exato. Mas eu acho que essa é a percepção mais legal de ver, que você falou agora, das pessoas tomarem e verem, nossa, é sem álcool. Tem coisa nova nisso aí, é isso. Sim, muito massa, né? E, Bárbara, agora pra você, aquela toda cabelo. Porque eu acho que, assim, a ideia não é ser uma conversa técnica, mas não adianta, as pessoas têm curiosidade pra saber como é que faz uma cerveja sem álcool, né? Tipo, sempre vai ver, mas como é que é feito? Como é que tira o álcool? Então, Bárbara, se tu puder falar um pouquinho daí do processo cervejeiro. Sim, desde o início da Lúcia, assim, nosso papo sempre... a gente sempre teve uma mesma ideia em relação à parte de criação de receita e tudo mais, que eu não crio receita sozinho, né? A gente faz tudo em conjunto. E porque eu falei, cara, agora que eu saí, né? Acabei de sair de uma cervejaria, depois de um tempo em chão de fábrica, não é fácil, né? E eu vi essa oportunidade, eles me deram essa oportunidade de trabalhar ali na cervejaria. Tem muita cervejaria que fala que dá espaço para mulher e coisa, mas é meio que cota às vezes, né? Chega na real, a pessoa não tem poder de decisão nenhuma, nem de autonomia. E isso eu sempre tive dentro da Lucy, realmente, pela primeira vez, assim. E a gente sempre teve esse olhar para o ingrediente brasileiro, né? Que era uma coisa que eu queria muito trabalhar, independente do que eu fosse trabalhar em qualquer outra cervejaria. Eu só iria se fosse nesse foco, assim, brasileiro e tal, que eu gosto muito, e eles já tinham essa pegada, né? Já era a ideia inicial deles, então foi muito legal essa nossa visão, assim, e desde então a gente sempre pensa em todas as receitas algum elemento, né, brasileiro, sempre utilizando lúpulos brasileiros. A gente espera que daqui a pouco dê para utilizar malte também, dê para utilizar levedura, né? O que der a gente quer usar. E frutas brasileiras também, né? E que tem feito bastante sucesso, essa Pilsen com casca de limão cravo, enfim. E o que você tinha perguntado mesmo, Nico? Eu esqueci. Do processo cervejeiro, da cerveja sem álcool, a diferença na produção. TDAH. TDAH, né? Então, tem várias diferenças, né? E o processo de produção da cerveja sem álcool tem muita diferença em termos de tecnologia, assim, para grandes cervejarias que têm acesso a equipamentos, né, muito fodas, enfim, e cervejarias menores, cervejarias artesanais que têm que estudar uma outra forma de atingir um outro processo de qualidade também, né? Grandes cervejarias fazem cerveja sem álcool, então a gente está falando de Heineken, Corona e tal, fermentando a cerveja, gerando álcool e depois retirando esse álcool, né, da cerveja. Então fica uma cerveja sem açúcar residual, é uma cerveja que tem o processo de fermentação quase que completa, com algumas mudanças, óbvio, né? A gente também sente
é uma cerveja diferente, né, da com álcool, tem menos... vai ter bastante característica de pasteurização, de corpo, etc. E a gente tem cervejarias artesanais que não tem esse processo de retirar o álcool, né? Então a gente faz um processo biológico, a gente restringe a formação de álcool. Então ela vai fermentar com uma outra levedura e quando está chegando no teor alcoólico ali de 0,2, 0,3, a gente vai acompanhando a fermentação, a gente restringe. E tem várias maneiras de restringir, né? Seja por temperatura, utilizando leveduras não convencionais, que é o nosso caso, né? Leveduras diferentes do processo cervejeiro. Então a gente consegue utilizar uma planta convencional de cervejaria para fazer cerveja, né? Mas o processo de produção é totalmente diferente, assim, de fazer o mosto de uma cerveja alcoólica do mosto de uma cerveja sem álcool, né? É bem uma loucuragem, assim, parece que a gente está fazendo tudo errado, mas no final dá certo. A gente tem que fazer um mosto que essa levedura ela viva bem e saudável, mas não pode dar muito alimento para ela, porque essa levedura gera álcool, né? Então a gente tem que fazer um mosto saudável para ela, mas com pouca alimentação, com pouco subsídio ali, substrato, para ela gerar o álcool, né? Então é totalmente diferente, apesar de ser nos mesmos maquinários que a gente faz a cerveja sem álcool, para ter, né, essa qualidade que a gente tem hoje em dia. A cerveja sem álcool tem que maturar bastante tempo também, apesar de ser uma fermentação mais rápida. E é um processo muito minucioso, né? Muito minucioso. Hoje mesmo o Daniel estava na cervejaria, todo invase ele vai lá e prova a cerveja, porque realmente E liga para a Bárbara. Qualquer coisa ali com a cerveja na mão, assim. Qualquer coisa que saia da programação ali, a gente tem que refazer, se virar nos 30. E a gente aqui toma muito cuidado com a quantidade de álcool na cerveja. A gente faz análise antes de envasar, a gente faz análise depois de envasar, depois do produto na prateleira, né? Conforme vai passando os meses. Porque realmente a gente está lidando ali com a saúde do pessoal, né? Enfim, não adianta falar que é sem álcool ali, a pessoa toma e pega no bafômetro, ou, né? Enfim, Total. Tem uma série de questões, assim, que a gente toma bastante cuidado aqui na Lucy, né? Que massa. Mas uma curiosidade com relação a isso, que antes de entender o processo de produção de cerveja sem álcool, eu acho que até nesses encontros que eu vi o pessoal, o próprio Thiago tomando sem álcool e tal, eu tinha o raciocínio de, poxa, mas se é sem álcool, devia ser mais barato do que as com álcool, né? Porque não tem o álcool, não tem um dos insumos, né? Cadê o álcool? Gente, depois eu falei, às vezes eu refleti, falei, como que eu pensava isso? A Nazaré fazendo conta, né? É muito mais minucioso, Enfim, mas uma curiosidade. Porque tem que ter muito cuidado com contaminação, né? Imagina se tem uma levedura que produz muito álcool e contamina nosso tanque, ferrou. Então tem que fazer um SIP né, mais rigoroso. Tudo isso custa mais, né? Todos esses testes e tudo mais. Então tem tudo isso envolvido, né? E eu acho que falar por todos esses processos de produção e pelas características intrínsecas da cerveja sem álcool, ela vai ter algumas diferenças da cerveja alcoólica, né? E a gente vê muito isso nas súmulas do concurso. Até estava conversando com a Ani semana passada, né? Porque tem alguns aspectos que são diferentes, né? Formação de espuma vai ser diferente da cerveja sem álcool e da cerveja convencional, né? O que forma a espuma, basicamente, o que ajuda a estabilizar é proteína, e a cerveja sem álcool, ela tem menos corpo, ela tem menos proteína, ela vai bem menos malte. Então, assim, a formação de espuma vai ser diferente. Vai ter um pouquinho leve sabor de mosto, né? A cerveja sour, ela também vai ter uma formação de espuma ainda menor, enfim. E a gente tem que entender que às vezes vai ter estilos que vai ser um pouco diferente, né? De repente a gente vai fazer uma IPA e não vai ter um super corpo de uma IPA, porque não tem como, né? Senão fica muito doce. Então tem algumas adaptações que a gente espera também que o pessoal a gente comentou sobre isso, também, né? Que falta preparo. Né? Falta preparo das pessoas que estão julgando mesmo, né? É muito novo para todo mundo, né? Inclusive para os concursos. Mas quais são as premiadas de vocês agora? Que vocês
Catarina Sour, essa daqui, que é a com cambuci jabuticaba. Eu tomei ela na Bárbara. Ela tá maravilhosa. Deliciosa. Ela pegou segundo lugar no concurso brasileiro da cerveja. A Maracuvaia, que pegou bronze, né? Terceiro lugar na Copa Sul-Americana de Cerveja. E essa daqui, que é a Hop Lager, pegou uma premiação que não é muito convencional, que eu duvido que vai ter outra cerveja que vai ter tão recentemente, que foi na Natural Tech, que é uma feira muito focada para o setor de saudabilidade e produtos alimentícios, orgânicos, veganos, enfim, é uma feira muito grande, é uma das maiores da América Latina desse ramo aqui no Brasil. E ela aconteceu tem umas 2 semanas, né, Ti? Aqui no AMB em São Paulo, e a gente pegou o 3º lugar na categoria de bebidas não alcoólicas, que eles analisam essa parte de inovação, benefício para o consumidor, etc. Então, temos 3, por enquanto, premiadas aqui. Por enquanto, em breve todo o portfólio. Com toda certeza. Inclusive, na de Blumenau, foi eu que peguei a medalha de você. Eu peguei a medalha de verdade. Eu lembrei agora da foto. Eu encostei na medalha. Não, mas a Maracuvaia a gente lançou tem quanto tempo? A gente lançou? Tem um mês e pouco. Quase 2. Sim. Que massa. Mas é bem interessante isso, porque eu lendo, né, a revisão que os jurados, os juízes fazem, você aprende também, né? É bem interessante para nós aqui, para mim e para o Thiago, que a gente não veio do mercado cervejeiro, a gente tem que entender de cerveja, né? Afinal, a gente está vendendo cerveja. Então, a gente vai, acho que cada vez mais aprendendo com essas, até para inscrever, já vai melhorando de uma inscrição para a próxima. E vendo esses retornos aí. Até para ajudar a gente a comercializar, né? Que a gente conversa aqui com os nossos clientes, enfim. Então, ajuda a gente a também ter uma credibilidade do que a gente está falando, do que a gente está fazendo. É claro que a gente sempre referencia aqui a Bárbara, né, como a pessoa mais técnica, quem conhece a mestre aqui cervejeira, da equipe, mas é importante que a gente tenha, assim, esse conhecimento, né, para conversar, porque tem muitos donos cervejeiros ali de bares que são as pessoas que compram da gente também, né, então... Isso dá um endosso, né, importante nesse começo, uma marca nova ainda. Total. E por isso é muito importante participar de concurso também, né, para ter esses feedbacks e a gente ir aprimorando aos poucos e tudo mais, né? E o pessoal, falando agora do público não cervejeiro também, a gente pensou, pô, será que se a gente colocar jabuticaba e cambuci, 2 frutas não tão... Tipo, jabuticaba é bem popular, né? Mas mesmo assim, a gente não vê muitos produtos naturais de jabuticaba, né? E maracujá e uvaia também. Uvaia é outra fruta não tão convencional. E a aceitação tá sendo super legal, né? Super. A própria Natural Tech foi bem interessante para isso. Pouquíssimas pessoas conhecem uvaia, acho que cambuci é um pouco mais, mas ainda é bem pouco, nem se compara a jabuticaba. Mas é interessante a gente trazer essa consciência, tipo, olha, a gente tem fruta que é daqui, né? A gente não precisa de uma blueberry, a gente não precisa de uma framboesa. São frutas maravilhosas, eu adoro. Mas, poxa, por que não enaltecer o que a gente tem aqui, né? E aí, enfim, o reflexo disso em cadeia, eu acho que ele é muito positivo para quem produz, né, localmente e tal, enfim. Então está sendo bem interessante. As pessoas, elas se mostram interessadas. Teve gente que até abriu o celular para ver a foto da fruta. A gente tentou levar as frutas pro evento, mas a dinâmica lá não foi muito boa para isso. Mas a gente deixa no site, né, as fotos da fruta passando no canto, assim, para as pessoas verem, né, o que elas estão consumindo ali. Então isso é bem interessante. E a Pilsen Caipira, né? O quê? Reforça o contexto da brasilidade, assim. Que Total. Que é a força da Lucy também, né? Sim. Não, e o que eu ia comentar é que a Pilsen Caipira, os limões cravo, né, o galego, a gente foi pegar no sítio da Bárbara, dos pais da Bárbara, em São José dos Campos. E foi uma experiência muito legal, porque lá eu vi como é o pé de uvaia, eu vi vários pés que eu nunca tinha visto.
só por foto. Porque Então, o limão cravo tem uma característica que eu acho que o limão cravo ele tem que ser catado, né? Tem fruta que tem que ser catada, tipo pitanga. A gente não compra pitanga, a gente cata pitanga. E o limão cravo tem um pouco isso, né? O limão cravo é muito de quintal, é muito afetivo e total. tal. E a gente falou, não, esse limão tem que ser orgânico e tem que ser catado. E tem que ter Então, esse nome, minha mãe... caipira. então minha mãe caipira, catou exato. e ficou lá, sei lá, quantos baldes e baldes de limão que ela descascou, enfim. Muito obrigada, dona Araci, aí. Muito e agora ela obrigado, dona descobriu Araci. um novo subproduto, inclusive, que ela falou, cara, o que eu vou fazer com tanto suco de limão, né? Porque a gente usou só a casca de limão, que é onde tem o óleo essencial pro aroma, né? E ela começou a colocar em copinho e começou a colocar em forminha de gelo, assim, e tá usando para limpar várias coisas, assim, tipo, limpar inox, limpar a chapa da padaria do meu pai. Maravilhoso. E agora Economia acabou. circular. Exatamente. Ela tá achando o máximo. Que massa. Legal demais. Muito legal, gente. A gente vai se encaminhando para a finaleira, para rapidinha, né? Sim. Eu não sei se vocês já ouviram algum deles. Passou muito rápido. É que agora que eu vi que já tem 40 minutos de podcast. Não sei se vocês já ouviram o Dedinho de Prosa, mas no final a gente faz rapidinho com os convidados, que é o bate-bola ali. E vocês não vão escapar dessa, né? E aí eu vou começando com o que não falta na geladeira de vocês? Cerveja? Não, eu ia responder cerveja, mas acho que ia ficar muito puxando a sardinha pra gente. Olha, na minha geladeira nunca falta um queijo. Eu amo queijo. Delícia, né? Eu acho que é uma ótima escolha. Fazer a próxima, Bá. Não, hoje faltou ovo na minha geladeira. A pergunta não era pra mim, eu tô respondendo, né? Mas eu entrei em pânico absoluto, que eu vi que eu tava sem ovo e sem banana, assim. Cara, é uma ovo coisa e banana de sobrevivência que me pega muito. Não é? Acabou banana, acabou pra mim. Puxado. Mas olha, só um ponto, não é puxando sardinha, mas é que na minha geladeira, o Dani sabe, eu sempre tenho cerveja. Sempre tive cerveja. Há muito tempo. Entendeu? Esses dias eu tava averiguando se eram todas da Lucy, porque se não for... Auditoria, entendeu? Tem alguns concorrentes que eu libero, alguns não. Outros não. É isso. Certíssimo. E qual a comida besteira, assim, que vocês gostam, sabe? Um arroz com ketchup, uma pipoca com... Pode ser uma mistura inusitada. Uma comida muito estranha podreira, que vocês gostam. Assim. É que não é tão podreira, mas eu como muito pizza com ketchup. Tem gente que acha isso horrível. Então... Mas em alguns lugares isso é tipo uma afronta. Sim, muita aqui em São gente... Paulo, principalmente. Você tem ketchup preferido? Eu gosto daqueles bem doces, sabe? Que normalmente as pessoas não gostam, aqueles meio... Eu não vou falar as marcas aqui, mas são os podrão. Eu gosto. Aquele que é meio rosa, né? Vai um tomate para 50 quilos de ketchup. Eu não sei, eu acho que por conta da quantidade de açúcar, só deve ser, mas nem tem tanto em casa, mas quando eu vejo ele em algum lugar, eu consumo. Ai, pra mim é o... Nossa, é horroroso falar isso. Mas pra mim é o nanguetão. Sabe o que é isso? Não. Um nuggetsão. Mas é aquele... Mas é o grandão. É o maiorzinho. Sim. Aquela sola de sapato. Nuggetão, sabe? Isso. Nuggetão, isso eu não conhecia. Mas você frita ou você come assado? Não, com comida, né? Tipo... Mas você frita? Assim, é muito ruim. Sim. É muito ruim aquilo lá. Não faz bem nenhum pra saúde. Tipo arroz, feijão e um nuggetão. Tipo isso, Nuggetão é ótimo. Um belíssimo pré-treino. Boa. Ai, gente. E comida afetiva. O quê? Desculpa, Ney. Comida afetiva. Quando vocês estão assim, na merda, você fala, eu queria isso. Olha, a minha comida afetiva sempre foi parmegiana. Daí eu parei de comer carne, me tornei vegetariano e virou parmegiana de berinjela. Com batata frita, aquelas batatas fritas bem gordas, assim. Ai, não parmegiana do Bexiga.
Do Bexiga eu nunca comi. Pô, bom demais. Eu gosto de uma parmegiana, queijo, molho. Pra mim aquilo era a comida da ressaca. Agora não tem mais essa. Boa. E a última pergunta. Pra mim é um hambúrguer mesmo. Hambúrguer com batata frita, essas coisas. Assim. É bom. Mas o hambúrguer tipo o quê? X-salada, tipo McDonald's, especificamente? Não, tipo McDonald's mesmo, entendeu? Isso. E aí quando eu quero, assim, dar um... Assim, não quero mais Big Mac, eu já pego dois. Eu já peço dois. Não vou com um. Peço dois, entendeu? Sandeizinho no final, não. Mas são dois grandes, tá? Não é aquele pequenininho, não. Não, é Chicken Junior. 2 Chicken Junior. Fique claro. Boa. Acho que é isso. Esses O melhor dias eu tô no interior, né, gente? Eu tô, enfim, em Nárnia, aqui não tem nada. Esses dias eu fui pra uma cidade grande que tinha McDonald's, né? Aí eu falei, não como carne, mas o que eu gosto do McDonald's muito é aquela tortinha de maçã. Cara, como aquilo é bom, né? É muito bom. Nossa, Bem bom. comi 3. Muito bom. Comi 3, do nada. Ai, gente, adoramos. Gente, obrigada. Foi muito bom. Foi muito legal. Muito bom. E acho que Legal. pra Adorei finalizar... também. Ai, que bom. Pra finalizar, acho que vocês têm que falar como achar Lucy, onde comprar Lucy. Faça um trabalho. Lucy, no nosso site, bebalucy.com.br, a gente entrega para todo o Brasil. A gente está com frete grátis para Sul e Sudeste, a partir de um valor de compra. Siga a gente aí nas redes sociais, que é Bebalucy também, no Instagram e no TikTok. E alguns pontos aqui em São Paulo, você já encontra a Lucy também, no Quitanda, na Rede Beer for You, no EAP, em alguns outros locais, bares de cervejas artesanais aqui. E em breve em outros pontos físicos aí pelo Brasilzão. Estamos crescendo. É isso aí. É isso. É isso aí. Gente, obrigada. Acho que agora Obrigado, pessoal. Agora a gente fica com a nossa crônica, né? E até o próximo Dedinho de Prosa. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Valeu, tchau, tchau.